Olá, meus amores que me seguem aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje ele também foi muito pedido, ele já estava na lista para ser gravado e é um tema muito recorrente, principalmente para quem está planejando sua carreira para iniciar na advocacia ou para quem é jovem advogado e jovem advogada que tem muita dificuldade de encontrar como eu precifico o meu serviço. Então o vídeo de hoje é sobre dicas de como encontrar a sua precificação no seu contrato de prestação de serviços advocatícios. Se você tem dúvida quanto à precificação de honorários, se liga aqui no vídeo, e acompanha a gente, que tá muito legal. Olá, meus amores! Como eu estava dizendo, uma das grandes perguntas que eu recebo é: Profa, como é que eu encontro o meu timesheet de hora? Como é que eu encontro o valor razoável para a minha precificação de contratos de honorários, de contratos de prestação de serviço advocatício? Esse tema de prestação de serviço advocatício e como você acha o seu preço é uma dúvida muito recorrente e a gente, na realidade, sai da faculdade sem aprender como é que a gente se precifica, quais são as modalidades de contratos que existem, quais são os tipos de contratação e como assim eu vou formar o meu preço. E aí a gente inicia a nossa carreira, na maioria das vezes, na realidade para não dizer sempre, perdendo muito dinheiro. Assim também aconteceu no início da minha carreira. E aí eu vou contar um pouquinho, algumas experiências para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender e colocar como elemento de precificação ali do meu contrato de honorários é o perfil daquela demanda. Uma das coisas que eu já falei aqui na playlist de como iniciar na advocacia, especificamente na advocacia tributária, mas vai servir para todas as áreas. Primeiro é definir o seu nicho de advocacia. Acho que um dos grandes erros da jovem advocacia é exatamente querer ser generalista. Eu sei que é muito difícil no início da carreira você focar em uma determinada área, porque você fica com medo ali de perder um contrato quando você está precisando de dinheiro, mas também, como eu já falei em outro vídeo na playlist de como iniciar na advocacia, é importante você fazer uma rede de parceria. Então, o primeiro elemento é a definição do seu nicho e a sua especialização ali naquela área da advocacia que você resolveu seguir. Definiu o seu nicho, você começou a se especializar naquela área, você começou a produzir conteúdo, e quando eu digo conteúdo, são conteúdos diversos. Conteúdos para blog, conteúdos para rede social, resumos para congressos científicos, artigos para jornais, para que você vá ganhando autoridade naquela área ali da advocacia que você resolveu seguir. Ganhar autoridade é você ativar o gatilho mental nas outras pessoas, para que essas pessoas, quando lembrem, por exemplo, da advocacia tributária, lembrem que você é uma daquelas pessoas especialistas naquela área. Na advocacia penal, visualize que você é aquela pessoa que tem autoridade naquela determinada área. Ter autoridade vai fazer com que a sua precificação de contrato de honorários ela vá modificando com o tempo, à medida que você vá ganhando autoridade, se especializando cada vez mais, você vai valorando seu timesheet de hora, sua hora. Então, um dos primeiros elementos que a gente precisa definir para a precificação é qual é o tipo de serviço jurídico que eu vou prestar. Para os contratos de consultoria, eu tenho uma precificação diferenciada, geralmente se cobra em hora, e é importante você mensurar a sua hora. Você pode até ter como ponto de partida a hora que está estabelecida ali na tabela da OAB da sua região. Se for um contrato de contencioso, aí eu tenho outras formas de precificação, iniciando ali com uma parcela inicial, e colocando a parcela de sucesso, a parcela de success fee, e como é que a gente vai mensurar essa parcela de sucesso, se vai ser só com a finalização daquele processo, ou seja, com julgamento procedente, ou com a redução do valor daquela dívida, ou com a retirada das penalidades, vai depender do eixo da advocacia que você está exercendo e como você vai mensurar esses honorários de success fee, de sucesso, do final daquela demanda de contencioso. Então, no contencioso, geralmente você vai cobrar uma parcela inicial para a produção intelectual e acompanhamento do processo e uma parcela de sucesso ali no final daquela relação processual. E também nós vamos ter os contratos partidos. Os contratos partidos são aqueles contratos que todo jovem advogado, jovem advogada, todo advogado quer. É aquela empresa, aquela pessoa que vai me pagar mensalmente
né, um valor X de honorários e vai ter à disposição dessa pessoa todas as áreas de advocacia que o seu escritório, né, que sua advocacia autônoma oferece, seja dentro do contencioso, seja dentro do consultivo e em diversas áreas ali da advocacia. Cada uma dessas modalidades de contrato de prestação de serviço, consultivo, contencioso e contratos partidos, eu vou ter elementos de precificação diferentes. E é importante a gente mensurar nessa precificação alguns requisitos. Primeiro, definir qual é o preço da minha produção intelectual. Depois que eu definir qual é o preço da minha produção intelectual, eu tenho que mensurar um valor médio de despesas mensais de manutenção ali do meu escritório. Se eu não tenho um escritório físico, por exemplo, se eu tenho um escritório virtual, mas que eu pago ali um valor mensal para atender no cowork, ou se eu atendo em casa, então eu tenho que fazer um roteiro de despesas, né? O valor da minha internet, o valor da minha luz, né? Se eu tenho um escritório físico, as despesas com água, com luz, com internet, com secretária, e eu vou tirar uma média mensal de quanto é essas despesas e vou dividir pela quantidade de clientes que eu tenho. E aí eu vou remunerar, vou colocar dentro da minha precificação um valor de média, uma parcela de média dentro dos meus contratos de honorários, para remunerar aqui aquelas minhas despesas físicas do meu escritório de advocacia, da minha prestação de serviço. Um outro elemento que a gente também tem que pensar dentro do perfil de precificação é a carga tributária que vai incidir. Se você é advogado autônomo, advogada autônoma, imposto de renda aí de pessoa física e o ISS. Se você for pessoa jurídica, todo o mapeamento da estratégia tributária, da tributação do seu escritório de advocacia enquanto PJ. Então é importante também mensurar nesse perfil de precificação quanto é que você vai ter de custo relacionado às suas obrigações tributárias. E outro elemento que você vai precisar pensar é o seu percentual de lucratividade. Quanto é que você tem de lucratividade? Quanto é que você deseja de percentual de lucratividade em cima dessa precificação? A partir daí, levando em consideração esses requisitos, eu vou chegar num valor que seja um valor que nem é absurdamente alto, mas também não é um valor que vai desvalorizar a sua prestação de serviço. E a gente precisa entender que alguns desses requisitos eles são inegociáveis no preço da minha precificação de honorários. Se eu estipulo qual é o valor da minha parcela, qual é o valor da minha produção intelectual, esse valor que eu defino, ele é inegociável. Se eu negociar ele, eu vou perder dinheiro, né? E aí, por isso que é importante eu estabelecer uma margem de lucro em cima dessa parcela de intelectualidade, ou seja, aquilo que vai pagar o meu serviço. E essa parcela de lucro é a parcela que me dá margem de negociação. É aquela parcela que eu vou poder negociar com o meu cliente, abaixando o preço para que eu consiga fechar a contratação, mas que eu fique ali com a margem de preço que paga a minha prestação de serviço. Uma outra coisa importante também nesse perfil de precificação é mensurar o grau de complexidade da demanda. Se eu estou lidando com a demanda de baixa complexidade, que já tem muita coisa definida, entendimento pacificado, ou seja, minhas chances de êxito elas são muito grandes, né? Se eu estou lidando com uma demanda de média complexidade, onde eu ainda tenho uma divergência nos tribunais quanto à posição daquele determinado caso concreto ali que eu estou enfrentando, ou se eu estou lidando com a demanda de alta complexidade. Demanda de alta complexidade é aquela que não existe nada definido ainda sobre o tema e muitas vezes eu vou ter que criar a tese, né? Eu vou ter que inovar ali dentro do ordenamento jurídico, fazendo uma produção intelectual que vai me exigir muito, porque eu vou criar. Cada uma dessas margens de dificuldade, ela também vai modificar o perfil de precificação. E aí todos esses elementos, eles devem ser levados em consideração dentro da minha apresentação da proposta ali de valores no meu contrato de prestação de serviços advocatícios. Se eu deixo um desses elementos de fora, provavelmente eu vou perder dinheiro e provavelmente eu vou trabalhar, né, e vou receber menos do que aquilo que eu deveria receber para essa minha produção intelectual. Então é muito importante ter atenção a esses requisitos. O valor da parcela intelectual, o valor do custo médio mensal das despesas para a manutenção da sua atividade advocatícia, o valor das obrigações tributárias e qual é a sua margem de lucratividade para que você consiga ali apresentar um valor que seja compatível com toda a entrega da sua prestação de serviços advocatícios, que eu tenho certeza que é da melhor maneira possível, ou seja, entregando o serviço com a máxima qualidade possível. Seguindo esses passos, vocês com certeza vão apresentar
uma margem de precificação que seja uma margem de precificação proporcional ali ao trabalho e à dedicação que vocês vão fazer na advocacia. Caso vocês tenham mais interesse sobre esse tema, eu vou passar um recadinho. Tá aberto o workshop Primeiros Passos, né? Eu montei um workshop chamado Primeiros Passos na advocacia, e esse workshop a gente vai trabalhar precificação, tipos de contratos de honorários, e a gente vai trabalhar também sustentação oral. Como é que a gente se prepara para o momento de sustentação oral? Como é que eu realizo um memorial de sustentação oral? Como é que eu tenho que ter uma preparação corporal, né, para o dia dessa minha sustentação oral, seja ela presencial, seja ela online? Como é que eu chego nos tipos de precificação dentro dos contratos de honorários e como é aí que eu faço contratos de honorários diversos, sejam contratos de honorários de contencioso, de consultivo, contratos partidos, quais cláusulas obrigatórias e quais são as cláusulas que tem que me dar segurança jurídica dentro dessa relação entre você, advogado e seu cliente. Se você estiver interessado, eu vou deixar aqui o link da inscrição, aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam fazer a sua inscrição. O workshop ele vai ser online, ele vai acontecer dia 3 e dia 10 de outubro. São 2 sábados com encontros ao vivo comigo, de 9h30 da manhã às 12h30. E os alunos que se matricularem, eles ainda vão poder ganhar de bônus 8 horas gravadas sobre diversos temas que eu preparei com o maior carinho, de como você se prepara para uma reunião do cliente, como é que você realiza um distrato, como é que você fideliza esse cliente, como é que você apresenta da melhor maneira possível a sua proposta de honorários, né? Quais são os livros e qual é toda a preparação para que você tenha sucesso nessa advocacia. Então, os alunos que se inscreverem no workshop vão ganhar ainda 8 aulas gravadas e os alunos vão ter 30 dias para assistir, né? Com início, meio e fim, começando desde a preparação da reunião até ali uma possível finalização daquele contrato de honorários. Então, as aulas gravadas estão incríveis, eu preparei ela com o maior carinho do mundo. Os alunos ainda que se matricularem no workshop, né, eles vão ganhar também de bônus uma apostila preparada por mim, com vários modelos de contrato de honorários, propostas de honorários, planilhas financeiras para chegar à precificação de honorários, né? E os alunos ainda vão poder participar do meu grupo VIP do Telegram, né, para receber dicas sobre carreira na advocacia, vinculada aos temas de precificação, contratos de honorários e sustentação oral. Então, eu espero que, se você se interessou um pouquinho para o tema desse vídeo e quiser, clica aqui no link e faz sua inscrição, porque o primeiro lote está aberto ainda, né? Até dia 26 é o valor do primeiro lote, logo depois a gente vai ter a virada, então não perde essa oportunidade. As inscrições, elas estão com preço super baratinho e você pode pagar no boleto ou ainda você pode dividir no cartão de crédito. Então clica aqui no link da inscrição, confere a programação do workshop e eu espero, se você tiver interesse e aguçar a curiosidade com esse vídeo, a gente se encontre aí no dia 3, no nosso encontro ao vivo. Você passará a ser aí meu aluno com o maior carinho do mundo, aluna, para a gente trocar experiências sobre o tema de precificação, contratos de honorários e sustentação oral. Se você gostou desse vídeo, né, dá aquele like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui o seu comentário, deixa inclusive sugestões de vídeos dos temas que vocês querem ouvir aqui, né, trocar ideias comigo, que eu vou ter o maior prazer em atender a todos e todas vocês. Um grande beijo aí no coração de todos.